E aí, gente, tudo bem? Aqui é Sérgio Maciel e hoje a gente vai responder algumas perguntas que vocês mandaram lá no meu Instagram em mais um Responde Se Souber. E hoje a gente vai fazer de um jeito diferente. Eu tô aqui com meu celular na mão, com a caixinha de perguntas abertas e eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu espero que não tenha nada comprometedor das pessoas que mandaram perguntas. Ó, vou fazer assim, ó. Onde parar, a gente vai responder a pergunta, beleza? Deve estar uma bugada aí na tela porque isso aqui foi um mó maracutaia pra conseguir fazer isso. Mas vamos começar? Bora lá. Primeira pergunta aqui... Parar isso aqui. Na tela. Ontem eu sonhei com um anjo tocando trombeta. Aí Deus falava com sua voz suave. Isso não é uma pergunta, né? Ele tá falando que ele teve um sonho. Cara, a Bíblia diz lá em Eclesiastes que das muitas preocupações vêm os sonhos. Ou seja, muitas vezes você tem sonhos, não é uma revelação de Deus, qualquer coisa do tipo. É simplesmente porque você tá pensando demais naquilo. Quer ver? Eu acho que é Eclesiastes, deixa eu colocar aqui. Eclesiastes 5:3. Se é isso mesmo. Versículo 3, olha o que Salomão diz. Das muitas preocupações brotam os sonhos, do muito falar nasce a prosa vã ao tolo. Então, literalmente, a Bíblia diz que quando você pensa demais alguma coisa, você sonha com aquilo. Então, se você tá pensando demais aí na trombeta, tal, nessas paradas, cara, você vai sonhar com isso. Não necessariamente é uma revelação de Deus. Mas Deus pode falar através de sonho? Pode. A Bíblia diz que lá em Joca, capítulo 2, né, que nos últimos dias os velhos teriam visões e os jovens sonhariam sonhos. Então, sim. Inclusive, Deus fala, acho que é para Arão e Miriam, que ele fala aos profetas através de sonhos. Acontece. Deus falou com José através de uns sonhos, mas no geral, quando a gente sonha coisas meio sem pé nem cabeça, não é Deus revelando alguma coisa, simplesmente porque a gente está pensando demais naquele assunto. É isso, bora lá para a próxima pergunta? Já passou por um momento de indecisão? Como muitos. Olha, como é que resolve um momento de indecisão na vida? Deixa eu mudar pra cá. Simplesmente pedindo conselhos. A Bíblia diz, Provérbios fala diversas vezes, na multidão de conselhos há sabedoria. Então quando você tá diante de uma decisão muito difícil na vida ou qualquer outra área, cara, peça conselhos, peça ajuda, fale com as pessoas, converse. Eu sempre faço isso. Quando eu tô com uma decisão muito difícil, eu não sei o que fazer, pede conselho. Não tem medo de chegar pros outros e pedir conselho. É uma coisa bíblica. A Bíblia te manda pedir conselho. Então, se a Bíblia está mandando você pedir conselho, é o melhor jeito de você resolver problema, peça conselho. Me batizei no passo e ainda continuo com pornografia, mas me arrependi. Como fugir do pecado? Então, o batismo não é um passo mágico para você acabar com os pecados da tua vida. O batismo é uma decisão pública de fé. E quando você se batiza, você decidiu agora servir a Cristo. Portanto, você tem que fazer de tudo para viver de acordo com o que você declarou publicamente, né? Essas pessoas, a gente tem dois problemas aqui. Primeiro, as pessoas acham que quando elas se batizarem, todos os problemas vão se resolver. Inclusive, tem uma frase muito, eu acho que é do Martinho Lutero, que o Martinho Lutero ele diz: quando eu me batizei, eu achei que eu tinha matado o velho homem. Descobri que o miserável sabia nadar e agora tenho que matá-lo todos os dias. O batismo não vai te impedir de sentir vontade de pecar. Quando você se batiza, talvez até aumente a vontade de pecar. O batismo ele não vai te impedir de querer ver pornografia, de querer se masturbar. Mas o batismo é uma decisão que você tomou e que você tem que honrá-la. Então o batismo te coloca uma responsabilidade de honrar a decisão pública que você tomou. Não acha que vai ser um poder sobrenatural que vai te tirar a vontade de pecar. Sempre é a decisão que você toma. Qual decisão que você toma? Ficar nesse pecado e continuar nele, jamais sair dele e ser só mais um? Ou decidir realmente mudar? Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre pornografia e masturbação, como eu saí, sim, porque eu já tive problema com isso. E você assiste lá, porque lá eu dou o passo a passo certinho. Hoje eu só tenho que te falar que não é um demônio que te possui, não é o diabo que pega na tua mão e pesquisa o site, etc. Não, é você que decide fazer isso. Então o jeito de decidir, de mudar essa realidade, não é sair colocando a culpa nos outros ou simplesmente achando que o batismo vai resolver. É a decisão de mudar. Próxima pergunta. Meu pai não deixa eu ir à igreja. Ele é católico, não aceita que eu seja evangélico, até me obriga a rezar Maria e Santo. O que fazer? Bom, eu não sei quantos anos você tem, né? Tá aparecendo o nome da pessoa. Deixa eu tirar aqui o nome da pessoa, né? Aí não fica tão chato. Mas, ó, não sei quantos anos você tem, mas geralmente, nessa situação aí, você tem que honrar seu pai. E parte da honra ao pai é muitas vezes obedecer. Mas, você vai pedindo. Eu posso ir lá na outra igreja, teu pai às vezes não vai deixar, tal. Mas você tem que continuar pedindo, tá? Biblicamente falando, a resposta é dura. Eu vou te dar a resposta dura, não sei quantos anos você tem, mas eu vou te dar a resposta dura. Você tem que honrar seu pai, você tem que obedecer o máximo que puder. Mas Jesus disse que quando ele veio para trazer divisão entre pais e filhos. Então olha que loucura. Muitas vezes para seguir Jesus, até seus pais você vai ter que desobedecer. Ah, mas tem que honrar. Mas não necessariamente tem a ver com obediência. Porque tem muitos pais aí que eles vão desviar seus filhos. Então olha que doido que eu tô te falando, né? Jesus disse isso. E isso é tão absurdo que a gente vai ter que ler, né? Eu acho que é Mateus, acho que é Mateus 10.
Mateus 10:35, será que é isso? Deixa eu ver se é o 10:35. Olha aqui, ó, tá escrito, Jesus, isso aqui é Jesus falando, tá? Pois eu vim para fazer o homem fique contra seu pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem serão dessa própria família. Então Jesus retratou essa realidade às vezes para seguir sua fé, você vai ter que desobedecer seus pais. Mas você faz o máximo que puder para manter a paz, né? Esse é o objetivo, manter a paz com todos, principalmente com seus pais, que você deve honrá-los. Então pede, vai pedindo ali de vez em quando, mas, que nem Pedro fala, né? Mais me é válido obedecer a lei de Deus do que dos homens, mas tenta não gerar tanta confusão. Pede com jeitinho, pede com amor, que uma hora ou outra Deus pode amolecer o coração deles. O certo é que mesmo que eles não te deixem ir para a igreja, você tenha que desobedecê-los nessa parte ou até servir a Jesus nessa parte, você sempre deve honrá-los. A honra não é condicional ao pai que você tem. A honra é simplesmente condicional ao mandamento de Deus. Como ter plena certeza que foi batizado com o Espírito Santo? Aí, isso aqui é discutível. Por quê? Se você for um calvinista, eu acho que o calvinista, o sensacionismo também deve ver assim. Cara, eles acreditam que quando você aceita Jesus, você tem o Espírito Santo dentro de você. Eu discordo disso, eu sou continuista, etc. Pentecostal. Então, eu vou responder de acordo com a minha visão, tá? Se você não for, você vai entender de um jeito diferente. Nas Assembleias de Deus, tem uma coisa que tem uma doutrina que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Porque todas as vezes na Bíblia que alguém é batizado com o Espírito Santo e recebe o dom do Espírito Santo, eles falam em novas línguas. Em Atos 2 acontece isso. Na casa de Cornélio, em Atos 10, eu acho que é lá por Atos, entre o capítulo 19 e o capítulo 22, não lembro agora, que Paulo ele vai orar por um pessoal e quando ele ora por eles, que o Espírito Santo entra neles, eles falam em novas línguas. Então, biblicamente falando, todas as vezes que a gente vê uma manifestação do Espírito Santo, onde alguém recebe o Espírito Santo, o primeiro dom que aparece é o falar em línguas. É por isso que nas Assembleias de Deus, hoje tem esse negócio que o falar em línguas é uma evidência que o batismo do Espírito Santo. Mas tem outra linha também aqui no meio do continuismo que eu também acho ok, tá? Eu acho até que correta, apesar de concordar mais com essa primeira que eu já disse. Que é que o dom de línguas é só um dos dons. E Paulo fala, nem todos falam em línguas. Tem um trecho lá de 1 Coríntios capítulo 14, nos últimos versículos, não, acho que é o capítulo 12, que ele fala, nem todos falam em línguas. Então, nem todo mundo tem esse dom, entendeu? Então, mas o que é o batismo com o Espírito Santo? É a manifestação de dons. Então, se você manifesta algum dom espiritual, é porque você foi batizado com o Espírito Santo, beleza? Se você não manifesta nenhum, é porque você não foi. Ter piercing no nariz é pecado? Pecado não, é feio. Pecado não é não. No geral é pecado pra quem acha que é. Eu sempre respondo se o pessoal ficar com raiva. Já fiz um vídeo inteiro explicando só essa minha frase, que eu sempre vou falar quando me fizerem pergunta assim, de uso e costume. Isso é uma pergunta de uso e costume, caso você não saiba. Assiste o vídeo que eu fiz sobre isso, que é um vídeo que eu explico a diferença entre uso e costume, doutrina e legalismo. Assiste esse vídeo lá que você vai acabar com essa dúvida aí pra sempre. Próxima pergunta. Por que você nega que Maria é mãe de Deus? Você é nestoriano? Não, não sou nestoriano. Existe uma discussão muito antiga justamente sobre esse ponto, né? E é porque é uma parada muito complexa de se explicar. Mas eu nego sim a Theotokos. Por quê? Porque não faz sentido Maria ser mãe de Deus até biblicamente. Vou te provar na Bíblia, tá? Não vou falar da minha cabeça não. Um dia eu faço um vídeo melhor, mais robusto, explicando sobre isso. Aqui é um vídeo mais rápido, então eu vou explicar de forma mais rápida. Porque primeiro, você dizer que Maria é mãe de Deus vai contra o que o próprio Jesus disse. Ele disse antes que Abraão existisse, eu sou. O Jesus, Deus, a parte divina de Jesus, sempre existiu. Nunca nasceu. Então, a parte divina de Jesus não é filha de nenhuma pessoa humana. A parte humana de Jesus é. Ah, então Jesus dividiu, tá? Uma hora ele era Deus. Não acredito nisso, não. É mais complexo do que isso até. Porque quando Jesus nasceu, a carne dele nasceu, a parte humana dele nasceu em Maria, pelo poder do Espírito Santo, foi colocado nela, etc. Isso aí, beleza. Agora, Maria não era mãe de Deus. Não era mãe da parte divina de Jesus. Era mãe da parte humana de Jesus. Ah, mas Jesus é 100% homem, 100% Deus. Concordo, Jesus é 100% homem, 100% Deus. Mas, sabe qual é o grande problema da Theotokos? É porque as pessoas começam a colocar em Maria uma divindade que ela não tem. E isso acontece no catolicismo, né? A galera coloca em Maria uma divindade que ela não tem. Inclusive, até Martinho Lutero acreditava na Theotokos, né? Que ele cresceu ali no negócio católico. Eu não lembro se no final da vida ele chegou a mudar, porque muitas coisas do Martinho Lutero que ele acreditava, ele foi mudando ao longo do tempo. Não lembro se a Theotokos foi uma delas. Mas, biblicamente
falando, eu consigo achar mais claro na Bíblia que Maria não era parte não era mãe da parte divina de Jesus. Jesus, ele diz para os judeus, antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 1 fala, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então a Bíblia deixa bem claro que a parte divina de Jesus nunca nasceu, sempre existiu, ele sempre foi. Nunca em um momento ele não era para depois começar assim, não, ele sempre existiu, ele é contínuo. Agora a parte humana de Jesus, ela foi gerada em Maria, entendeu? Então dizer que Maria é mãe de Deus está errado justamente por isso. Porque a Maria não foi mãe do divino, ela foi mãe da parte humana de Jesus, não da parte divina. É que nem dizer que a parte humana de Jesus, ela tinha fome. Várias vezes na Bíblia a gente vê Jesus com fome, a gente vê Jesus comendo. Agora a parte divina de Jesus tinha fome? A parte divina, ele era os dois ao mesmo tempo, só que também tem seus papéis diferentes em cada parte. A parte divina de Jesus tinha que fazer xixi? A parte humana de Jesus tinha. A parte humana de Jesus tinha que dormir, a parte divina não tinha. Entendeu? É meio doideira explicar isso, porque é uma coisa... Um dia eu vou fazer um vídeo melhor explicando isso, mas é basicamente isso por que eu não acredito na Theotokos. É simplesmente porque biblicamente não faz sentido. Esse lance de demônios serem servos de Deus me deixou doido. Cara, eu falo isso quase todo vídeo, né? Que principalmente quando eu tô reagindo às coisas, as pessoas... a gente é criado em uma cultura onde que a gente sempre vê os demônios como se fossem os grandes vilões da história, junto com o diabo, e Deus aqui do outro lado, sendo os heróis da história, junto com os anjos. Só que quando você olha pra Bíblia, não é isso que tá acontecendo, né? Na verdade, cara, eu fiquei chocado também quando eu descobri. Foi estudando pra dar uma aula. Caramba, gente. Os demônios, eles são servos de Deus. Olha que doideira, e a gente pregando errado esse tempo todo. Caiu meu cenário. Pera aí, deixa eu ajeitar meu cenário. Misericórdia. É onda, gravar em casa. É onda. Pode cair meu. Ai. É uma bagunça, né? É fogo. Voltamos. Pera aí que... Beleza. Só faltou um buraquinho aqui. Pronto. Agora vocês viram como é que eu gravo os vídeos, né? Pois é. Tô gravando de casa esses dias, porque tá uma confusão. Voltando. Mas quando você olha pra Bíblia, é bem claro isso. Você vê, principalmente quando você vê histórias como a história de Acabe. Lembra da história de Acabe, onde Deus manda um espírito maligno pra enganar Acabe? E aí a Bíblia fala que tá acontecendo um grande tribunal no céu, e nesse tribunal no céu tem anjos e demônios. Bora ler o texto aqui? 1 Reis 22. Bora ler a partir do verso 19. Cara, isso aqui é muita loucura. Olha o que tá escrito. Eu vou ler junto com você pra vocês não falarem que eu tô inventando coisa, né? Micaías prosseguiu. Micaías era o profeta, né? Portanto, ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, com todo o exército dos céus diante dele, à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramote Gileade? Então aqui tu já deixa claro um negócio muito doido. Deus, ele tá fazendo uma reunião, ele tá ali no tribunal, tá todo o exército do céu, à sua direita e à sua esquerda. E aí o verso diz, um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito saiu e se apresentou diante do Senhor. Eu enganarei. De que maneira? Perguntou. Sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. O Senhor disse: você conseguirá enganá-lo. Vá e faça isso. Então, assim diz o Senhor. O Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses profetas. O Senhor decretou essa desgraça. Então olha que doido. Tava tendo uma reunião no céu e lá não tinham só anjos, tinham demônios também. Inclusive esse texto aqui, se a gente pegar em outras versões dele, ele aparece a frase anjos e demônios, se eu não tô enganado. Mas bora lá. Outro texto que mostra isso claramente. Jó é o capítulo 1, no verso 7. Acho que é o 7. 6, olha aqui, ó. Tá escrito aqui em Jó. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. Então você vê que os anjos e os demônios, eles vão lá e eles fazem essa reunião com Deus, justamente para Deus passar as ordens, etc. Então você vê que não é o diabo que fica tramando coisas, ele faz as coisas. Não, eles são servos de Deus. Quer que eu prove mais uma vez? Bora lá, acho que é 1 Samuel 16, verso 14. Em contrapartida, o espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Então, biblicamente falando, espíritos malignos não vêm do diabo, eles vêm de Deus, eles são servos de Deus que fazem a vontade de Deus. Isso por quê? Isso aqui eu faço um vídeo em breve, eu tô montando esse vídeo ainda pra falar sobre isso. Mas um dos vídeos de react eu mostrei isso. Lá em Deuteronômio, agora, mano, aqui é Bíblia, né? Aqui eu não sei nem... Deuteronômio 28. Tem uma lista de bênçãos e maldições, e aí a partir do verso 15, Deus ele começa a falar várias maldições que ele mandaria para o povo caso o povo se desviasse. E uma dessas maldições é justamente demônios. A partir do verso 20, o Senhor enviará sobre vocês maldições, confusões e repreensão em tudo que puserem as mãos, até que sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem de mim. E aí chega no verso 28, aqui está escrito: o Senhor os afligirá com loucura, cegueira,
confusão mental, vocês andarão ao palpadelas ao meio-dia, como cego apalpa a escuridão, não serão bem-sucedidos em nada que fizerem dia após dia, serão oprimidos e roubados sem que ninguém os salve. Então, por que Deus manda demônios? É uma forma de punição. Ele fala ao povo de Israel, se vocês me desobedecerem, serão oprimidos. Detalhe, ele ainda fala no verso 29. Não serão bem-sucedidos em nada que fizerem. Ele fala claramente aqui. Então quando você vê, você fala, mas eu tô um espírito obsessor, nada da minha vida funciona. É isso, meu irmão. Ele também, você está em desobediência. Não basta simplesmente alguém ir lá, colocar a mão na tua cabeça e expulsar o demônio. O demônio não é a causa do problema. É o sintoma do problema. A causa do problema é algum pecado que a pessoa cometeu. Inclusive quando Jesus fala sobre isso, né, ele fala sobre os demônios, ele diz que o demônio ele sai, ele vai para lugares desertos e aí ele volta para a mesma pessoa. Se ele não acha, e ele acha a casa vazia e arrumada, ele traz 7 demônios piores do que ele, justamente pensando nisso. Que demônios eles vêm, mas eles ficam se não tem ninguém na casa. Agora, se Jesus estiver dentro da casa, os demônios não podem entrar. Então, a maioria das pessoas endemoniadas que a gente vê por aí, com espírito obsessivo, essas paradas todas, são só pessoas que precisam de arrependimento, precisam confessar pecado, esse negócio todo. Porque demônios, eles são servos de Deus. Demônios, eles servem para fazer a vontade de Deus. Eu vou trazer um último texto aqui, que eu me prendi nos que eu amarro falar sobre esse assunto. Vocês gostam de falar sobre isso. Atos capítulo 19, tem um trecho muito famoso, que acho que é dos filhos, bora ver se tem uma epígrafe, eu não lembro qual o versículo exatamente. Verso 15. Tá aqui, ó. Um dia uns caras, eles foram tentar expulsar uns demônios, né? E aí os filhos de Seva. Um dia o espírito maligno lhes respondeu, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Aí esse espírito maligno salta sobre eles, os domina e espanca eles com violência e eles saem fugindo da cidade. Aí você pensa, caraca, os caras tentaram expulsar um demônio, os demônios perceberam que eles não eram crentes. Aí os demônios foram lá, foram partir pra cima deles e espancaram eles. Nossa, como isso daqui não é enviado do diabo? Olha os próximos versículos que acontece. Verso 17. Quando isso se tornou conhecido dos judeus e dos gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de um temor e o nome de Jesus era engrandecido. Muitos do que creram vinham, confessaram e declararam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniu seus livros e queimou publicamente. O valor de todos calculados era quase 50 mil dracmas. Assim, a palavra do Senhor se difundia e fortalecia poderosamente. Ou seja, o maior evangelista de Éfeso não foi Paulo. E Paulo tá aqui pregando pra caramba e tal. Mas a parada que converteu as pessoas, que as pessoas se espantaram, que gerou temor do Senhor no coração das pessoas, foi um demônio. Doideira isso, né? O que levou as pessoas até Jesus foi um demônio. Os demônios são servos de Deus. E as pessoas mistificam muito. Ai, o demônio possui tua vida. Não. Por que Deus manda demônios? Às vezes pra atormentar pessoas até. Justamente para essas pessoas voltarem para ele. A maldição, segundo a Bíblia, não é uma coisa de Deus mal, não. A maldição Deus manda quando ele quer que o povo volte ao arrependimento. É por isso que toda vez que Deus amaldiçoava o povo, colocando eles como servos de outros reinos, o povo se arrependia. Lá no Egito o povo se arrependeu e Deus fez voltar. A Babilônia eles se arrependeram, Deus fez voltar. A maldição é uma bênção, porque é o jeito de Deus falar, você não quer parar, eu sei te parar. Doideira, né? Mas um dia a gente faz um vídeo melhor sobre isso aqui. Bora pra próxima pergunta, eu me empolguei. O cara perguntou aqui, quem são os poderes citados em Efésios 1, 20 e 21? Mas bora ler. Efésios 1, 20 e 21, né? Bora lá. Ó. Tá escrito, Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando entre os mortos e assentando à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo e autoridade, poder, domínio e de todo nome que se possa invocar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Aqui, Paulo cita alguns seres celestiais, ele cita os governos, as autoridades, em outras versões, se não tenho nada, ele fala principados e potestades. Deixa eu colocar aqui numa versão corrigida, só pra gente tentar ver a diferença. A versão corrigida é a que tem essa linguagem clássica, né? Verso 20. Ó, tá aqui, ó. Acima de todo principado, poder e potestade e domínio, que é o nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. Então, a Bíblia não fala muito sobre esses seres espirituais. Paulo lhe cita esses caras de novo aqui em Efésios capítulo 6. Nesse mesmo texto, nesse mesmo livro, Paulo cita eles já em Efésios capítulo 6, quando ele fala, nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra todos os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade, etc. Então são seres espirituais. O poder aqui, eu acho que ele meio que fez um resumão, todos os seres celestiais, é meio que isso, né? A gente tem um principado, que muitas pessoas vão falar até que esse principado aqui que Paulo cita, não necessariamente é o ser espiritual, mas simplesmente todos os príncipes da terra, principados, potestades, etc. Inclusive quando a gente foi na versão NVI, que a gente estava lendo antes, você vê que ele não usa
uma linguagem mais espiritual, ele usa uma linguagem mais simples. Bom, no geral, são seres espirituais. Agora, se você me perguntar qual, eu não sei. A Bíblia não fala muito sobre esses seres espirituais. Eu acho que eu tenho um vídeo aqui no YouTube que eu falei sobre os anjos. E lá eu posso ter citado esses poderes, etc. aí, porque é um dos seres espirituais que a Bíblia cita, mas não explica. Então não tem como a gente ficar montando teoria aqui em cima do que a Bíblia não explica. Se a Bíblia não explicou, não tem como a gente falar nada, né? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse novo estilo de caixinha de pergunta, né? Onde eu tento aqui explicar mais ao invés de responder tão rápido. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aqui. Se vocês querem aquelas caixinhas de pergunta mais rápida, que é só resposta e tal, aí vocês me dizem também, que eu também paro de fazer vídeos mais longos, que dá mais trabalho, né? Então me diz aí qualquer coisa. Deus abençoe vocês. Curte esse vídeo, comenta o que você achou, se inscreve no canal e até a próxima.